Boa noite a todos. Meu nome é Rosália, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus. É uma alegria muito grande estar com vocês conversando sobre a sabedoria do Evangelho. A afabilidade e doçura, que é a nossa conversa desse encontro, está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, Instrução dos Espíritos, pelo Espírito Lázaro. Vale a pena a gente conferir, né? Porque é dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então, antes da gente começar a conversar sobre afabilidade e doçura, eu vou ler uma página homônima que é de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier e em seguida nós faremos a prece cantada. Afabilidade e doçura. No início da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade do coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teus óculos com os outros que edificará o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a fraqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás o companheiro. Quase sempre o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa habitualmente é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar o nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Emmanuel, do livro Escrínio de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, na editora O Clarim. A música da prece cantada será A Paz, de Marielza Tiscati. A paz, a paz, a paz. Vem comigo, venha logo, traga o seu olhar para essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz. Com o teu esforço
construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz. Então, meus amigos, vamos juntos na leitura do capítulo 9, no item 6, afabilidade e doçura. É muito importante, sempre quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer leitura que nós façamos em qualquer lugar, né? Tanto a religiosa quanto a de diversão, a profissional, né? De estudos, nós estarmos acompanhados dos dicionários. Por que é importante? Porque algumas palavras nós não conhecemos e é importante a gente saber o significado dessas palavras para a gente entender o contexto que foi utilizado por Jesus. Jesus era um pedagogo de excelência. A didática de Jesus é uma didática muito interessante. Quando a gente estuda por que Jesus fala por parábolas, né? É muito interessante a oralidade de Jesus, né? Ele não escrevia. No Evangelho a gente vê um episódio apenas em Mateus que Jesus está escrevendo, que é o episódio da mulher adúltera, porque ali havia partícipes daquele momento que sabiam ler, sabiam escrever e olharam as palavras e se sentiram intimidados com a inteligência de Jesus e com a maneira com a qual ele se colocava com a palavra fixada, né, no chão para uma leitura mais atenta e mais direta. Mas Jesus, ele fala em simplicidade, ele fala por parábolas, porque através das alegorias ele traz o cotidiano das pessoas para dentro, para cada vez mais dentro, né? Esse é o significado da palavra importância, né? É você importar para dentro, né? Você colocar num lugar especial dentro de você. Então, hoje a gente fala muito, por exemplo, de um pedagogo que é muito festejado mundialmente, que é brasileiro, Paulo Freire, que ele trabalhou anos com a expressão empoderamento, né? Diferente do empoderamento em inglês, que é o empowerment, você dar poder a alguém, o empoderamento, segundo Paulo Freire, é você descobrir que tem poder. Então, a maneira como Paulo Freire educava os seus era mostrando como o cotidiano tinha conhecimento, tinha sabedoria, e assim as pessoas aprendiam a ler mais rápido. E o próprio Paulo Freire dizia, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Olha que interessante. Jesus é toda oralidade. A maneira como Jesus fala de Deus e fala de uma vida nova é através da oralidade, né? A moda dos griots africanos, dos contadores de história contemporâneos seus e vizinhos seus continentais. Não é verdade? Então Jesus, inspirado nessa convivência com os povos africanos, com os povos do Oriente, né, com os essênios que tinham toda uma sabedoria pautada na oralidade, Jesus baseia todo o seu ensinamento falando. Porém, pessoal, Jesus ele fala com o corpo inteiro. Existe uma oração indígena de um dos povos indígenas aqui no Brasil que diz o seguinte: pensar com o coração e não somente com a mente, olhar com o coração e não somente com os olhos, sentir com o coração e não somente com as mãos, falar com o coração e não somente com a boca, e assim ser único com tudo na terra. Porque Jesus era único com tudo na terra, meus amigos? Porque ele agia com o coração, ele colocava o seu coração em ação, né? E é a palavra compaixão que nós vemos presente no texto de Emmanuel,
para falar de afabilidade e doçura, e nós vemos também presente em todo o Evangelho segundo o Espiritismo. A ação compassiva de Jesus é uma ação de colocar o coração em movimento. E vejam bem, colocar o coração em ação, colocar o coração em movimento são fenômenos parecidos, assim como a compaixão e a coragem são fenômenos parecidos. Você se posiciona corajosamente, compassivamente, quando você volta todo o seu corpo e todos os seus sentidos e todas as suas atenções para aquele que merece escuta ativa. Nesse sentido, eu defendo uma teoria muito pessoal desse estado meditativo de Jesus. Quando a gente fala de meditação, a gente acha que é uma pessoa ficar em posição de lótus, parada no lugar, enfim, isolado de todos, né? Na verdade, meditação é atenção plena. É atenção plena. Jesus tinha atenção plena comendo, Jesus tinha atenção plena conversando, Jesus tinha atenção plena olhando, Jesus tinha atenção plena cantando. Então a gente pode comprovar que o nosso grande irmão, esse guia e modelo, ele foi uma pessoa na Terra, né, encarnado na Terra, um sujeito que nós chamamos de meditativo. Os grandes yogis da humanidade, inclusive nós tivemos grandes yogis brasileiros, como o professor Hermógenes. O professor Hermógenes, ele dizia que o maior yogi que ele já viu no planeta foi Jesus. E não há registros de uma posição yogi de Jesus, ou seja, uma posição meditativa, porque Jesus era um espírito tão iluminado que ele sabia ser em sua integralidade. O objetivo da meditação ativa é você descobrir e você ativar todas as suas potencialidades. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando a gente volta o Evangelho, volta essa parte de afabilidade e doçura e pensa nesse estado meditativo de Jesus e pensa nessa busca pela atenção plena em todos os comportamentos da nossa vida, em todas as atitudes da nossa vida. Quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras e fala as bem-aventuranças, e quem são os aventurados? Quando a gente pensa nos aventurados, puramente falando, quando a gente olha no dicionário, os aventurados são aqueles ousados. Os aventurados são os corajosos, aqueles que já estão colocando seu coração em ação, mas ainda não sabem para onde direcionar. Ou seja, têm a coragem, mas ainda não entenderam a compaixão. Olha que interessante. E Jesus se refere a eles, não apenas como aventurados, mas como bem-aventurados. Bem-aventurados é quem já está um grauzinho acima. É aquele que já acrescentou no caminho da coragem para a compaixão um ingrediente que é um ingrediente fundamental, que é coerência, que é você agir com equilíbrio, agir com o caminho do meio, como dizem os nossos irmãos e amigos orientais, não é verdade? Então, quando a gente volta ao Evangelho e pensa que a afabilidade e doçura está justamente na parte dos bem-aventurados, os mansos e os pacíficos, a gente entende que essa atenção plena, que é uma atenção com que Jesus se dedica, que é uma das maiores demonstrações de Jesus na Terra, como a gente olhar e observar todos os nossos sentidos para todas as pessoas, né? Em todos os momentos, a gente entende porque Lázaro nos dá essa instrução, né? E Kardec coloca a instrução dos espíritos na parte dos bem-aventurados, os mansos e os pacíficos. Mas quem são os mansos? Os mansos, no geral, são as pessoas de temperamento mais fácil. Mansidão plena é um pensamento mais fácil. Né? Você tem um pensamento mais fácil, um comportamento mais fácil. E pacífico é aquele que vive em paz com a sua consciência. Olha que legal. Viver em paz com a consciência. Como é difícil, né? É o alerta que Emmanuel faz, é o alerta que Lázaro faz. Como é difícil nós vivermos em equilíbrio na Terra. Porque aonde nós precisamos ser mais equilibrados, onde nós precisamos, por exemplo, falando diretamente de espírita para espírita, né? Onde nós precisamos entender que a vida não tem fim, precisamos perdoar 70 vezes 7, precisamos
atuar com mais afabilidade, mais doçura, que é o nosso ambiente familiar, a gente infelizmente ainda não consegue em excelência. Mas antes mesmo do próprio ambiente familiar, Jesus já nos alertava: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A nós mesmos, né? O auto-amor, dedicar-se integralmente a si para dedicar-se integralmente ao outro. Jesus, ele vivia a moda dos cínicos. Hoje nós chamamos os cínicos de fingidos, mas os cínicos, à época de Jesus, eram aqueles que viviam como cães, aqueles que só tinham a posse do necessário, aqueles que tinham pouca vestimenta ou uma vestimenta, aqueles que comiam quando tinham fome, aqueles que bebiam quando tinham sede, aqueles que eram leais, como os cães, aqueles que olhavam o lado bom dos seres humanos, né? E quem tem cão ou quem já teve cão sabe do que eu estou falando. Como é uma amizade leal. Jesus, à moda dos cínicos, vem nos ensinar a importância do necessário e a importância do supérfluo, que o Evangelho vem nos elucidar alguns séculos depois, como o cristianismo redivivo. Então, meus amigos, pensar nesse contexto, pensar nessa didática de Jesus e por que a gente contextualizou para falar de afabilidade e doçura, nada mais é do que pensar que a afabilidade e a doçura são processos, mas são processos que têm que vir acompanhados para que alcancem a compaixão a partir da coragem de mudar até a compaixão, que é o último degrau. Esses processos eles precisam ser realizados com consciência. Quando Lázaro começa a nos falar, vamos ler juntos, né? A benevolência para com os semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhe são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, ou uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por trás. Nós conseguimos ver com muita clareza isso, sobretudo em muitos líderes religiosos da atualidade, né? Muitos líderes, outro dia eu estava vendo um filme de Gandhi, aquele filme que tem mais de 3 horas, e o filme começa com uma afirmativa de Albert Einstein, que era um dos homens mais geniais da Terra, contemporâneos a Mahatma Gandhi. Imagina a energia da Terra naquele momento, que não foi aproveitada, não é verdade? E aí, o Einstein, ele diz que Gandhi é um homem tão surreal, de uma energia tão surreal, que daqui a alguns anos, diz Einstein, as pessoas não vão acreditar que passou um homem como Gandhi sobre a Terra. E hoje nós vemos muitas pessoas cavando notícias desagradáveis ou comportamentos desagradáveis de Gandhi, né? O que a gente na história chama de revisionismo histórico, né? A gente querer apontar as falhas de um fato histórico, de um acontecimento histórico ou da biografia da pessoa, né? E aí a gente se volta para o Evangelho e lê que o amor cobre a multidão de pecados. Não importa o que você fez, mas sim o que você está disposto a refazer nesse caminho. E quando os Espíritos informam para nós e Jesus reforça para nós que o amor cobre a multidão de pecados, meus amigos, em primeiro lugar, pecado é pecare. Pecare é errar o alvo. E se você erra o alvo, foi porque você tentou acertar. Calma. Você tentou acertar. Agora, o amor cobre a multidão de pecados. Ele não diz que o pecado deixou de existir. E é por isso que nós estamos esclarecidamente pelos Espíritos num mundo de provas e expiações. Para que nós passemos por todos os desafios, por todas as vicissitudes desse planeta, desse tempo, desse lugar. Então, a gente não pode dizer que não sabe, porque o Evangelho, em sua lucidez e seu amor incondicional, ele vem nos mostrar a todo momento a importância da afabilidade e da doçura coerente
coerente, né? Vamos colocar essa palavra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas acima de tudo vamos viver com coerência. Eu evangelizei durante muitos anos da minha vida os meus sobrinhos e eu ficava pensando como seria interessante chegar em casa e agir completamente diferente, com as crianças e os jovens cada vez mais críticos. Nós temos muitos jovens e muitas crianças na nossa educação espírita infanto-juvenil que são muito críticas, porque provavelmente estão uma encarnação à nossa frente. Então tem uma inteligência e tem uma astúcia diferente. Se nós não modificarmos o nosso comportamento, a gente vai ser pego na curva. É isso que Lázaro nos diz, é isso que Jesus diz a todo tempo. Quando alegoricamente ele diz, né? Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Como você vai iluminar se você não acender a sua luz interior, né? Como você vai clarear e iluminar, como diz a música Estrela Matutina da Maria Elza Tiscati, né? Como você vai acender em cada coração uma candeia, que é o tema do ano que vem. Então, meus amigos, a leitura de afabilidade e doçura, quando ele fala que a essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tirando os domésticos, fazem sofrer sua família, seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhe. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar no que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Aí vem a autoridade, o autoritarismo, aí vem a crise de autoridade pela qual nós estamos vivendo, que Joana de Ângeles nos relembra. Aí vem a lucidez nas relações que o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca diariamente. A importância de vivermos em atenção plena. Não basta que os lábios gotejem leite e mel, pois seu coração nada tem com isso, a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Vivamos, meus amigos, como aqueles que querem acertar. E ao errarmos, tenhamos a calma para entender que estamos em processo. O estar em processo é que é o mais prazeroso, né? Transformar-se é que é o mais prazeroso. Em um dos momentos mais desafiadores da minha vida na Terra, o futuro começou a me gritar e eu vivia excessivamente no futuro. A ansiedade fez parte dos meus dias de uma maneira que eu não conseguia respirar. Eu não conseguia ver uma perspectiva de um futuro pacífico, de um futuro brando, de um futuro manso, né? E aí eu procurei o recurso da meditação. Alguns caminhos foram me levando para a meditação. A leitura de um escritor da América do Sul muito famoso, Eduardo Galeano, falando sobre a utopia e falando que a gente não deixe de caminhar quando a gente tem a utopia como norte, né? E eu fiquei pensando muito na palavra esperança e comecei a parafrasear que a esperança está no horizonte. Ela anda 10 passos, eu ando 10 passos, eu ando 20 passos, ela anda 20 passos. E porque eu nunca consigo alcançar a esperança, né? E é exatamente por isso, para que eu não deixe de caminhar. A esperança não como a qualidade de todos que esperam, mas como a qualidade de todos que são esperançosos, né? É uma palavra que fala por si só. E a esperança iluminou os meus dias, né? Me fez olhar para um amanhã com uma perspectiva de alegria, uma perspectiva de sonho, uma perspectiva de sucesso. Mas eu precisava acreditar que fazia sentido a existência.
embora sempre tivesse certeza de que a vida não tem fim, de que é preciso continuar o caminho. Em algum momento, o clarão foi apagando. Em algum momento, a minha luz interior foi se apagando. E eu me senti sufocada. Eu senti que eu precisava respirar. E a meditação foi o socorro providencial. A conversa com amigos que meditavam, a procura por métodos meditativos. Então, experimentei muitos métodos. O método que foi o divisor de água para mim é um método chamado Vipassana. Vipassana é uma das últimas meditações formuladas por Buda e da qual Joana de Ângeles teve contato, e ela escreve toda a série psicológica dela a partir das meditações que os budistas fazem. Então é muito interessante a gente observar sob esse prisma, né? E é por isso que eu falei para vocês que é importante a gente olhar os significados das palavras, entender os contextos em que esses significados se inserem. Os nossos amigos budistas, eles têm na meditação a sua educação. E o Buda, o Vipassana, a última meditação de Buda, é uma meditação que você passa 10 dias em silêncio absoluto. Uma amiga de Bangu, a Madonna, ela falou: Rosália, eu tô vendo que você tá numa busca, né, sobre métodos meditativos. Você já ouviu falar do Vipassana? Eu não tinha ouvido falar do Vipassana. Ela me mandou o link do local, da prática, e eu falei: eu vou. E era muito interessante, porque eu falava para as pessoas: poxa, lá no Vipassana a gente vai ficar 10 dias sem falar. E as pessoas: nossa, como você vai conseguir, né? Eu não conseguiria, né? E, gente, quando você chega no local, não falar é o que menos dói. É o que menos dói. Porque você não pode olhar para as pessoas, você não pode tocar as pessoas, você não pode ler, você não pode ouvir música e você não pode falar. Ou seja, os seus 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, eles são ressignificados nesse contexto. Então eu não posso olhar para as pessoas porque eu utilizo a minha visão muito mal. Eu taxo as pessoas com características ruins, com características nocivas. Eu não posso ouvir músicas com as quais eu estou habituada, mas eu posso olhar os pássaros, eu posso ouvir o barulho quando eu passo o pé pelos caminhos com folhas secas. Eu posso observar os dias e as noites, né? Eu vou aguçando meus sentidos de outras maneiras. E olha que interessante, Jesus fala isso. Ouçam os que têm ouvido para ouvir, sintam os que têm coração para sentir. Jesus fala da ressignificação dos sentidos. Jesus nos convida à atenção plena. Falar foi o menos difícil. E eu descobri no Vipassana que, assim como as comidas são doces, salgadas, azedas e amargas, assim são as palavras. Palavras devem sair das nossas bocas quando nós temos certeza. Vamos tomar cuidado, meus amigos. Vamos ser prudentes. Afabilidade e doçura passam pela nossa coerência, passam pelo nosso estado de atenção plena a nós mesmos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, ajudemos uns aos outros. Jesus espera o nosso avanço, já nos relembra Joana de Ângeles. Um grande beijo para todos do Ordem Espírita de Sicília e vamos caminhar em busca, sobretudo, de nós mesmos, em nossa afabilidade e em nossa doçura. Um beijo grande. Muita paz.